Eu colocar uma pimentinha, uma fogueira Aham. aqui, eu soltar uma bomba aqui no meio da mesa. Sempre ouvíamos falar de que havia troca entre os bancos. Principalmente quando a gente falava sobre fraudes, né? Tipo, Aham. fraude, tipo, um manda um disquete aqui, um e-mail colar. É uma ligação aqui, né? É. Aquela do tipo, e aí? Quem Me entrou, fala um pouco mais, me conte mais sobre isso. quem entrou com ação contrária, por exemplo, de juros abusivo, e aí isso se disseminava pelo mercado, né? Aham. Eu acredito, aí é uma visão minha. Quando chega o Open Finance, você fala assim, cara, vamos regular esse negócio aqui e ficar dentro da lei e evita, tipo, de ter essa troca. Eu acho que, bom, o Open Finance faz isso, né? Ele Sim. bota a regulação, né? Regulatória, normativa, tem que seguir, né? E esse é o grande sucesso, na verdade, dos Open Finances, Open Banks no mundo, é quando você tem um agente regulador atuando. Sim. Né? Porque as instituições detentoras dessa assimetria da informação, né, no fundo, ela quer proteger isso, de alguma forma. Né? E isso que você acabou de contar, né, de, poxa, ligar aqui, ó, deu uma fraude aqui e tal, porque no final existe uma colaboração quando o negócio começa a atingir todo mundo, né? Assim, né, começa, poxa, né, o que aconteceu aí, não aconteceu, né, acaba tendo um pouco mais de comunicação sobre isso. Mas aquilo que, cara, é ouro, né, para a instituição, o teu comportamento, ela não quer abrir, quem detém isso, né? Então aí vem um papel de um regulador, né, focado na inovação e olhando principalmente, né, que os cases de inovação acabam acontecendo quando você junta, de fato, startups, empresas que acabam, né, focando, né, que a startup ela tem muito essa coisa do funil de olhar a dor, olhar, poxa, qual é o problema do mercado, qual é a oportunidade que eu tenho e vou focar naquilo, né? Uma startup, ela de sucesso, ela faz isso, né? Ela quer resolver aquilo lá da melhor forma, entregando valor. Né? E ela está preparada para isso, né? Ela está focada nisso, cara, ela depende disso para sobreviver, né? Tem um livro muito bacana, né, Dilema da Inovação, né, do Christensen, escrito lá no começo do século lá também, que ele fala justamente isso, né? Por que não são as grandes empresas que provocam a grande disrupção, né? Porque não foi a Blockbuster, né, que criou o Netflix, né? Na verdade, ela criou o Netflix, ela não sabe, né? Mas por que não foi ela, de fato, né, que fez esse tipo de coisa, né? Então, quando você olha para um ambiente inovativo, né, para os ecossistemas de inovação, para as iniciativas voltadas para isso, né, acontece muito quando você tem um ecossistema rico, quando você tem startups, fintechs ou qualquer outro setor que está atuando dessa forma, né, com bastante propriedade e muito bem impulsionada para conseguir desenvolver a atividade que ela quer fazer. Então, quando você olha para o ambiente financeiro, existe um regulador. Então, para esse regulador, né, poder permitir esse tipo de coisa, né, ele precisa estar a fim de gerar inovação. Ele precisa ajudar, de alguma forma, o ecossistema a ganhar impulso, né, a criar condições para isso. Né? Então, quando você olha o desenho do Open Finance hoje, quando ele provoca isso, cara, assim, ainda falta um passo, tá, para o Banco Central fazer o papel completo que acontece na Europa. O Banco Central Europeu, por exemplo, ele permite rapidamente que as fintechs ou qualquer empresa de tecnologia atue como uma terceira dentro do ecossistema do Open Finance. São as CTPs, né? Third Party Providers. Né? No Brasil, isso não é ainda regulado, de fato. As TPPs estão aqui, os casos de uso, coisas do tipo. Né? Mas ele já começa a dar sinais muito claros, né, que isso vai acontecer de maneira cada vez mais forte, que são as iniciadoras de pagamento, ou seja, as IPs, né, que são empresas basicamente de tecnologia, né, conquistam aí uma autorização através, né, de uma iniciação de pagamento e passam a acessar a informação, né, do Open Finance, adquirindo e participando de todo o consórcio ali, né, que acontece no processo. Então faz com que empresas novas, empresas novas iniciantes, né, tenham acesso a essa informação e permita criar, cara, produtos que antes a gente não imaginava. Né, o próprio Damaso, diretor de regulação do Banco Central, numa das últimas lives do mês passado, né, ele cita claramente, assim, tem instituição, né, que em cima da infraestrutura de Open Finance está criando produto novo. Né, tem uma que anunciou lá 65 novos produtos. Né, o Banco Central não fala quem não está aberto isso no mercado, mas você consegue entender mais ou menos por onde vai a história. Porque existiu um site, chama, né, openfinancebrasil.org. Lá dentro tem os indicadores do Open Finance Brasil. Então lá tem um painel do cidadão, um dashboard, aberto. Você não precisa fazer nem fazer cadastro, tá? Você entra lá, dá o clique, você entra num grande painel,
do que está rolando no Open Finance. Então, quem são os participantes hoje? Quem está transmitindo informação? Você consegue entender de qual banco sai para qual outro banco? Né? O Pix agora acontecendo, então as transações também acontecendo, de pagamento, né? Então dados nacionais, dados de produto. Cara, é um painel fantástico de informação sobre isso. Né? E lá dentro você começa a olhar, tem um mapinha lá que mostra, cara, quem são as principais instituições hoje que estão recebendo dados? Porque lembra que eu te falei que a autorização você manda do banco A para o banco B. Essa autorização que você fez do banco A para o banco B não vale do B para o A. Se você quer que o banco B envie para o A, você tem que ir lá fazer uma autorização do B para o A também. Né? Então, é de um para um. A instituição ela precisa conquistar isso. Ela não está à disposição como um birô. Né? Então, por exemplo, eu escuto muita gente hoje falando para mim, cara, eu não vou abrir Open Finance porque eu tenho um problema de crédito tal, tudo. Então, eu vou abrir lá, o banco vai saber. Eu falei, não, cara, se já tem alguma restrição, o banco já sabe. Né? Porque está lá no birô de crédito, de alguma forma, essa informação está lá. Ele vai lá e consulta. Ele consulta sem você saber. Né? Tá lá disponível porque é um processo. Extrato, por exemplo. Né? Então, no Open Finance, você precisa autorizar. Então, a instituição ela precisa conversar com você e demonstrar alguma coisa que vai te convencer a te dar essa autorização. Então, mesmo que você, né, tenha algum restritivo, tenha algum problema de crédito, algo ali momentâneo que está passando, né? Cara, autoriza o Open Finance. Porque o ruim, ele já sabe. Uhum. Mas você deve ter um monte de coisa boa também no seu comportamento que ele não sabe. E que pode te ajudar.